Olá, boa noite. Meu nome é Camila, eu sou do Ministério Esperança de Israel e hoje a gente vai continuar a falar sobre liderança aqui no Quinta com a Palavra, nesta quinta-feira. E falando sobre liderança, né, ainda que muitas pessoas não acreditem na verdade sobre o Senhor Jesus Cristo ou acreditem até mesmo no Senhor Jesus Cristo em si, é inegável falar da existência dele e da importância dele, e muito mais do exemplo de liderança que o Senhor Jesus é. Então, hoje, nós vamos falar aqui no Quinta com a Palavra sobre esse modelo perfeito de liderança que é o Senhor Jesus, que foi a vida dele para nós, né? Como todo um aprendizado. O Senhor Jesus, ele já manifestava no comportamento dele, nas atitudes dele, nas palavras dele, as qualidades essenciais que todo líder tem que ter. E essas qualidades são a empatia, o amor ao próximo, a humildade, a fidelidade, o senso de justiça e servidão, muitos outros valores, para citar alguns, né? E Jesus também demonstrava essa capacidade que ele tinha enorme de corrigir sem machucar o próximo, sem ofender o próximo, e de ser usado também quando ele precisava resolver uma questão, mas essa ousadia sem comprometer a verdade, sem comprometer os princípios dele, sem comprometer aquilo que ele acreditava, né? E além também de ele ter essa habilidade de entender cada pessoa o que ela precisava e o que ela queria e se comunicar diretamente e efetivamente com ela. Comportamento, a vida, as atitudes do Senhor Jesus de verdade nos mostra como um líder tem que se comportar quando surgem principalmente as maiores dificuldades da vida e liderar diante de maiores pressões, como o Senhor Jesus próprio viveu. Ele liderou no meio, diante ali da maior pressão da vida dele, que ele já tinha vivenciado, e se destacava por conhecer e por perseguir o objetivo, que também é uma coisa muito importante para todo aquele que ser líder. Jesus, para nós que cremos na palavra de Deus, para nós que cremos na veracidade da Bíblia, é o líder dos líderes. E hoje a gente vai pensar e ver algumas passagens. Eu não vou fazer a leitura dos versículos, mas eu vou falar pausadamente onde os versículos se encontram nos capítulos, para que você, se você se interessar, possa pesquisar depois. Mas para a gente conseguir abranger o máximo possível de habilidades, comportamentos e atitudes que o Senhor Jesus tinha. Essa capacidade de comunicação dele é inigualável, é transmitir exatamente o que precisava ser dito de uma forma pedagógica, mas também de uma forma instrutiva e também ainda uma forma inspiradora. Então, para a gente compreender melhor essa liderança, esse modelo de liderança perfeito do Senhor Jesus, a gente vai falar sobre essas atitudes que regulam e regulavam e ainda hoje tem esse poder de regular o comportamento nos relacionamentos. E esse comportamento regulado dentro dos relacionamentos é essencial para todo e qualquer líder, para se tornar um excelente líder. Vamos lá? O primeiro deles é a preparação. A gente viu na semana passada, a gente falou um pouquinho sobre desenvolvimento pessoal, sobre as habilidades, sobre os valores, né, a serem desenvolvidos, mas no livro de Mateus, capítulo 4, versículos 1 a 11, de Marcos, capítulo 1, versículos 12 e 13, e de Lucas, capítulo 4, versículo de 1 a 13, a gente identifica que todo líder ele tem que ter uma preparação. Ele tem que ter aquela fase onde ele se prepara para evitar as armadilhas da liderança, para ter essa consciência dentro dele que ele não é autossuficiente, né? E entender também que a posição de liderança não é a posição de se tirar vantagem, não é posição para benefício próprio e para muito menos ser o mais importante ou o essencial. Não é sobre você quando você exerce um papel de líder. Então, na preparação, né, é
Todas essas coisas elas devem ser aprendidas conforme a passagem e faz necessário neste cenário de preparação encontrar a disciplina, encontrar a motivação necessária para motivar as pessoas que assim você estiver liderando ou que você quiser liderar, aprender a liderar a si mesmo, a enfrentar as suas próprias dificuldades sem nenhum atalho, enfrentando realmente e se firmar no propósito, nos propósitos criados ou percebidos, ampliando assim a perspectiva, né, de o que é ser líder e assumir de uma verdadeira forma a vocação de liderança. O segundo é uma perspectiva, exercitar esse lugar de observação, de perspectiva, o olhar de observador, é não enxergar apenas o quadro negativo ou a situação ruim apenas dessa forma, mas exercitar outros pontos de vista e transformar, muitas vezes, como transformar e exercitar e transformar de fato a situação através de uma atitude em uma situação que é desfavorável de uma outra forma ou de um outro prisma, de uma outra perspectiva e passar assim, né, na verdade o que eu quero dizer é passar a enxergar a vida de uma forma diferente, como uma oportunidade, cada situação, cada dificuldade, cada desafio, não apenas como uma situação de dor ou de quebra de rotina ou de desconforto, mas também de uma oportunidade de fazer mudanças importantes de dentro para fora. A terceira é cultivar a paz e a mansidão. A paz e a mansidão podem ser vistos no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 38 a 48, e também no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 27 a 36. É exatamente não revidar quando alguma coisa de ruim acontecer, não reagir por instinto, e é sempre, muitas vezes, parar e conceder e refletir e analisar e dar uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Não cultivar ódio às pessoas, mágoas muitas vezes, nem mesmo aqueles que se antagonizam contra a gente, porque falar que a gente tem um inimigo muitas vezes é uma coisa muito difícil e muito ruim e perigosa, inclusive, porque ninguém é 100% mal ou 100% bom, né? Mas tratar sempre as pessoas com cortesia, com educação, com gentileza e com paz. A quarta atitude que o Senhor Jesus também exercitava, ele tomava medidas impopulares. No livro de João, capítulo 2, versículo 13 a 21, demonstra isso. E é exatamente essa a importância para o líder, que é se firmar naquilo que é correto e ter a firmeza de caráter de agir com energia quando algo errado acontece e se manter energicamente, né, com a medida certa, com a opção certa, com o comportamento certo e com a atitude correta, mesmo que isso seja impopular, mesmo que isso seja de alguma forma inesquecível para as pessoas, mas fazer o certo firmemente. Um outro ponto também que o Senhor Jesus executava e nos ensina no livro de João, ainda no capítulo 12, versículos 13 a 21, é considerar o contexto. As nossas vidas não são feitas de fatos isolados, tudo existe um contexto. E é preciso sempre analisar e agir conforme o contexto. Então, a reflexão, a percepção, né? Embora nós tenhamos, por perspectiva bíblica, sempre executar as nossas vidas, as nossas atitudes pautadas na palavra da verdade, na gentileza e no amor, né, que permeiam as nossas vidas, assim como o líder também, o relacionamento com todos aqueles que em alguma situação, em algum momento estão sendo liderados, estão sendo instruídos e direcionados, tem que muitas vezes requer uma percepção de se aquela ação, aquela atitude, né, aquela reação naquele contexto, ela tem que ser um pouco mais áspera ou um pouco mais amorosa e carinhosa. Essa é uma habilidade que quando você percebe o contexto e você analisa e reflete, você consegue agir de acordo. O líder consegue agir de acordo. E é isso que a palavra de Deus no livro de João, capítulo 2, versículos 13 a 21, vem trazer pra gente.
Uma outra coisa também é estender ajuda a todo aquele que tem necessidade, ajudar a quem pedir. No livro de Mateus, no capítulo 8, no versículos 1 a 16, tem uma passagem para ilustrar. Também nos versículos 28 a 34, tem uma palavra a ilustrar. E no capítulo 9, nos versículos de 1 a 8, e também no livro de Marcos, no livro de Lucas, também tem mais passagens. Ajudar a quem precisar, né? A quem chegar pedindo ajuda. Muitas vezes a gente fala assim, a pessoa chega com mão vazia e estendida. Principalmente aquelas pessoas que ninguém quer ajudar ou que são excluídos de alguma forma. Não segregar, estender realmente a ajuda a todo aquele que buscar ajuda em ti, desde que você consiga. O líder, ele vê isso, né? Mesmo que ele reconheça em si as falhas e as necessidades, mas ele está sempre à disposição dos demais, sempre em posição de serviço. Uma outra também é ganhar apoiadores. Camila, o que você quer dizer com isso? Tem que ser, né, angariar seguidores. No livro de Mateus, também no capítulo 8, versículo 1 a 16, fala sobre essa passagem e os versículos que eu citei antes. Satisfazer as necessidades das pessoas, resolver os seus problemas. O Senhor Jesus mostra isso. O líder, ele tem mais propriedade para pedir que as pessoas lhe ouçam, lhe sigam as suas instruções e façam as coisas que ele solicitar, né? Que ouçam realmente e se direcionem daquela forma, quando ele está pronto para servir e satisfazer as necessidades e ajudá-los a resolver os seus problemas. Então, isso é o que quer dizer esse ganhar apoiadores. Na verdade, é se dispor a fazer algo pelos outros, a auxiliar, e em consequência disso, as pessoas se tornam próximas. É o vínculo, né? Também parar e refletir. A reflexão, a meditação, o exercício do raciocínio. Tem momentos que realmente não é necessário uma reação, mas na verdade o que precisamos fazer é recarregar as forças, é simplesmente parar e pensar, e não de rompante responder ou agir. E muitas vezes até recalcular rotas, né? Redirecionar os caminhos. E mesmo que isso signifique que a gente perca algo durante esse momento de reflexão ou de meditação. Porque se a gente não fizer isso, a gente não vai identificar, né, o que está te mantendo rumo em direção àquilo que você está pensando ou refletindo ou até reagindo. O livro de Marcos, no capítulo 1, versículo 35 a 38, nos deixa essa instrução. Uma coisa também a mais, garantir o compromisso. O que eu quero dizer com isso? Esclarecer sempre as pessoas ao seu redor o que é esperado delas, alinhando a expectativa com a realidade, o que é necessário ser feito e o ponto que estamos e quanto falta para chegar no objetivo. Muitas vezes a gente tem isso muito claro traçado na nossa mente, mas a gente esquece de verbalizar e falar para o outro em que ponto ele está, e o outro às vezes não percebe. Então, muitas vezes, nós motivamos as pessoas e encorajamos as pessoas quando nós simplesmente nos comunicamos com as pessoas. E o líder, ele tem isso, ele garante o compromisso das pessoas quando ele esclarece, quando ele informa, quando ele se comunica dessa forma adequada. Eu deixo para meditação e consideração o livro de Mateus, o capítulo 8, versículos 18 a 34, nessa situação. Para um líder também é muito importante, o Senhor Jesus, ele demonstra isso, controlar a situação. Quando as pessoas não sabem mais o que fazer ou elas estão desesperadas, o líder, ele se mantém calmo. É o líder que se mantém calmo para direcionar ou ainda para resolver a situação. O líder, ele é, de fato, o porto seguro no momento do caos. É onde as pessoas se amparam para resolver ou até para se desabafar ou se aconselhar. O livro de Mateus, capítulo também 8, versículos 23 a 27 tem instruções. O livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41 também. E o livro de Lucas, capítulo 8, versículo 22 a 25. O líder também, ele causa desconforto. O líder, ele causa desconforto. A proposta do líder é sempre viver fora da zona de conforto. É sempre buscar
de uma forma assim insatisfeita, mas não rebelde, alcançar metas, propor novos desafios, novos projetos, novidades que façam manter em movimento dinâmico para quebrar essa rigidez do que de uma coisa ser sempre assim, ou tal pessoa fazer sempre a mesma coisa, ou situações onde todos sempre respondem da mesma forma. O líder, ele sempre remexe as coisas, né? Como o Senhor Jesus também remexeu dentro de nós. No capítulo 8, versículos 28 a 34, tem mais instruções sobre isso para sua consideração. O líder também, ele se mistura com todas as pessoas. Ele passeia pelos diversos ciclos, ele se expõe, pelo menos, a participar dos diversos círculos, né? O líder, ele não pode de forma alguma fazer distinção de pessoas, principalmente porque você precisa estar como líder onde as pessoas mais precisam de você, ou onde pediram a sua ajuda mais. Então, não tem como fazer isso se você escolhe um ambiente ou um grupo específico de pessoas, ou ainda só as pessoas que você se dá bem ou que você gosta. Não, a gente tem que circular pelo meio das pessoas, porque é no meio das pessoas, no misto de pessoas, que os problemas acontecem e que eles precisam ser resolvidos. Um líder também diagnostica cenários, diagnostica exercitando o que a gente chama hoje em dia de visão macro, né? O livro de Mateus, capítulo 9, versículo 35 a 38, nos instrui sobre isso. O líder, ele tem essa noção, essa reflexão, né? Esse olhar de observador, ele exercita isso para justamente diagnosticar as situações e meditar e saber a origem, né? A origem de algumas coisas, o meio de algumas outras coisas, o durante, né? E as consequências, diagnosticando muito claramente para poder já planejar ações ou soluções que possam ajudar naquela situação. Um líder também quebra paradigmas. O livro de Mateus, capítulo 12, versículo 1 a 8. Marcos, capítulo 2, versículo 23 a 28. E Lucas, capítulo 6, versículo 1 a 5, nos dá essa noção de que um líder quebra paradigmas muitas vezes. Porque o líder, ele identifica as necessidades de romper, muitas vezes, com algumas regras e tradições e alterar conforme a necessidade e as mudanças que estão ao redor, né? De readequação. Então, a palavra de Deus nos mostra que o líder muitas vezes quebra paradigmas. Um líder também, ele mantém a visão dele. Um líder, ele foca no valor e ele foca na visão que ele quer alcançar. Ele tem um objetivo e ele corrige, ele está sempre disponível e pronto para corrigir aquele que se desvia, né, do caminho que tem aquele objetivo fim. E ele também ajuda as pessoas a priorizarem e a assumirem as consequências de suas escolhas, a pagar o que a gente chama pagar o preço para a gente atingir um objetivo. A palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 16, 21 a 23, vem com essa instrução, assim como Marcos, capítulo 8, versículo 31 a 33, e Lucas, capítulo 9, versículo 22. O líder, ele também mapeia e prepara o ambiente, porque ele define quem, onde e como, e ele, muitas vezes, se ele não define, ele orienta as pessoas a identificar o como, o onde, o por onde e o porquê. E ele ajuda também a preparar, muitas vezes, o caminho para que as pessoas possam se transformar ou evoluir e encontrar o melhor delas. Lembra, liderança é uma posição de serviço, liderança é uma posição de ajudar o próximo a se desenvolver. Liderança é uma posição de, não é sobre mim, é sobre o outro, né? Um líder também avalia resultados muito claramente. Capítulo de Lucas, capítulo 10, versículo 17 e 20, mostra pra gente isso, que o líder, ele ajuda a equipe a refletir, ele ajuda as pessoas ao redor dele a refletir sobre aquilo que elas conseguiram alcançar, mas lembrando sempre do qual era o objetivo inicial, né? Onde você está, onde você quer chegar, e reforçando tudo aquilo que foi aprendido, reforçando toda aquela carreira, tudo aquilo que foi conquistado, valorizando e
ensinando a valorizar essa prática, celebrando tudo aquilo que as pessoas conquistam, né? Não é um mundo cor-de-rosa, mas todas as vezes que alguém vem falando ou contando pra gente uma situação que ela tem um objetivo fim e da dificuldade que está sendo conseguir aquilo, ou de todos os empecilhos que estão surgindo, aquele que assume a posição de liderança, ele relembra a pessoa de onde era o local inicial dela, onde que ela estava, o tanto que ela já galgou para chegar até o objetivo fim, ainda que tenham ocorrido fracassos e insucessos, as coisas que ela aprendeu e que ainda que eu tenha ocorrido uma falha em um dia ou outro, o dia seguinte sempre nós temos no Senhor a oportunidade de recomeçar e de batalhar uma vez mais com aquele conhecimento adquirido pelo fracasso muitas vezes, né? O líder, ele busca a excelência. O livro de Lucas, capítulo 14, versículo 28 a 32, fala pra gente sobre isso. Que as pessoas, elas sempre vão seguir um líder pela competência dele. O líder, ele sempre se destaca por se fazer algo fora do comum, ou de uma forma qualitativa, ou ainda por N aspectos, né? Mas a excelência é uma delas. A excelência na comunicação, a excelência no trato, a excelência nos valores, o comprometimento, né? O comprometimento que um líder ele tem, a utilização dos recursos que ele tem, a inteligência que ele dispõe e que ele age, que ele executa para saber o que e como deve ser feito. Então, o líder muitas vezes ele busca e executa a excelência, e o Senhor Jesus nos mostra isso no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 28 a 32. Um líder, como também está no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 11 a 26, ele otimiza os recursos. Ele sabe gerenciar ou ensinar aos outros a gerenciar, ou ainda recompensa quem sabe gerenciar, né? Porque muitas pessoas acabam perdendo todos os recursos, ou a maior parte dos recursos que elas têm, por justamente não saber utilizar bem, não saber gerenciar. Um líder também, a palavra de Deus nos ensina que ele sabe solucionar confrontos. O livro de Mateus, no capítulo 18, versículos 15 a 20, diz que normalmente, quando acontece um confronto, a gente pode observar isso, né? Normalmente, quando acontece um confronto, a melhor opção e a melhor alternativa é você abordar a pessoa em particular, a pessoa origem daquele confronto. E que invariavelmente, se não tiver uma solução, é tentar novamente abordar essa pessoa, às vezes até em grupo, com uma pessoa a mais ou algumas pessoas a mais, para resolver, para objetivar e entender, tratar e resolver. Por último, em último caso, é excluir a pessoa originária daquele confronto, né? Esse apenas é em casos que não houver solução, mas a palavra de Deus ela nos instrui a lidar também na questão do confronto e também no conflito, como gerenciar o conflito. No livro de João, capítulo 8, versículo 48 a 59, fala sobre isso. Que quando a gente identifica que não tem acordo, a gente busca a origem da questão, a origem do problema. Então, que o líder, ele sendo direto, ele traz visões que corroboram, que expõem a questão e joga muitas vezes para outra reflexão da decisão para solucionar aquele conflito e justifica as consequências. Então, o conflito normalmente, né, existe um lado certo e o lado errado. Normalmente, quando a gente fala de conflito é isso. Mas quando a gente tem um líder envolvido de fato, nós temos o lado certo, o lado errado e um terceiro lado. O terceiro lado que quer entender a situação. A palavra de Deus nos traz essa reflexão. O líder também, ele resiste às armadilhas, porque ele está em constante atenção à integridade, né? A manutenção da integridade dele. Então, ele está pronto sempre para refletir e observar e planejar e mapear, para poder lidar com as situações desfavoráveis, para poder solucionar situações que muitas vezes são situações perigosas,
né? Ou que ali um adversário possa colocá-lo para prejudicá-lo. Então, assim, a perspicácia, ela vem da resistência, e a resistência vem da análise, do planejamento, da calma, da sabedoria, da preocupação com a integridade que o líder tem, de estar sempre íntegro, sempre conseguimos dizer assim de uma forma que o líder ele não se exponha desnecessariamente, né? Ele resiste às armadilhas porque ele tem consciência de que elas são armadilhas, né? Ele é perspicaz em identificar o que é controvérsia, o que é ali uma raiz de confusão. O livro de Mateus, capítulo 22, versículos 15 a 46, vem para dar uma ilustração para a gente. O livro de Marcos também, capítulo 12, versículo 13 a 37. E o livro de Lucas, capítulo 20, versículo 19 a 44. Um líder, ele dá importância sim aos planos. Planejar não é perda de tempo. O livro de Mateus, capítulo 25, versículos 1 a 30, nos ilustra. E o líder, ele persegue aquele objetivo que ele planeja. Ele não simplesmente só escreve para tirar as ideias da cabeça, ele escreve formando um plano. E ele se prepara para tudo aquilo que ele pode ser que venha a encontrar, ou as famosas variáveis, para tentar não ser pego de surpresa. E aí dá mais embasamento, mais informação e mais segurança das pessoas que ele está ali na posição de líder, na posição de liderança. Um líder muitas vezes encara a solidão. Sabe aquela história de sozinho no topo? Muitas vezes. O livro de Mateus capítulo 26, versículo 36 a 46 nos ilustra. O livro de Marcos, capítulo 14, versículos 32 a 42 também. E o livro de Lucas, capítulo 22, versículo 39 a 46 também. Há momentos que é como se os líderes fossem pessoas não gratas, né? Como se o líder se sentisse abandonado. Mas esse momento de isolamento, vamos poder assim dizer, né? De solidão, ele é muito importante, porque é nesse momento que o líder ele se concentra. E é nesse momento que ele está enfrentando as batalhas. E se submetendo ali àquela situação de solidão, né? Na liderança, ele recebe, para aquele que crê na palavra de Deus, ele busca e recebe o poder necessário, a aprendizado necessário, a sabedoria necessária, o conhecimento necessário através, né, do Senhor, da reflexão e da meditação na palavra, para superar tudo aquilo que vem pela frente. Um líder também sabe reconhecer que às vezes tem que perder para ganhar. Difícil. Normalmente na vida nós queremos todas as coisas, nós sabemos que temos um objetivo, nós seguimos a nossa trajetória naquele objetivo, mas é como se conforme a gente vai conquistando coisas, nós não aceitássemos perder algo, né? Ou alguma coisa, ou alguém, ou uma oportunidade. O livro de Mateus, capítulo 27, versículo 1 a 56 vem para ilustrar. O livro de Marcos, capítulo 1 a 41, capítulo 15, versículos 1 a 41 também vem para ilustrar. O livro de Lucas, capítulo 23, versículos 1 a 47, e também em complemento o livro de João, capítulo 18, versículos 28 a 19 vem para completar. Permitir muitas vezes, nessa posição de liderança, perder para ganhar, né? Muitas vezes você dar o passo para trás para que os outros ganhem, para que os outros apareçam, para que os outros possam ter a oportunidade, abrindo mão de algumas coisas, muitas vezes é o preço que nós pagamos quando nós focamos, porque nós pagamos o preço para crescer em algum determinado aspecto, ou conhecimento, ou até atingir aquele objetivo. E nós temos que abrir mão de todo o resto que não envolve aquele objetivo. Então, é nisso que a gente comenta quando o líder está disposto a perder para ganhar, porque ele vai abrir mão de todo o resto que não está relacionado com aquele objetivo dele. Ele vai focar em direção ao objetivo real que ele carrega e no porvir. E também um líder, ele está sempre disposto, sempre pensando e observando como surpreender.
Porque o exercício do líder é justamente ser o diferente, ser a diferença, ser o que está ali para auxiliar, para amparar, para socorrer e para surpreender. Quando ninguém mais espera, quando todo mundo acha que não tem solução ou que tudo está perdido e desiste, o líder persiste. O líder persiste. E ele muitas vezes mostra que dá, que pode, que consegue, né? Que a equipe consegue, que as pessoas conseguem, que a pessoa que está ali na instrução da instrução dele consegue. Mesmo que muitas vezes as pessoas não deem o devido crédito. E não é pelo crédito, né? Ou pelo reconhecimento. É pela posição de liderar e de servir. O livro de Mateus, capítulo 28, versículo 1 a 10, vem para trazer essa ilustração para a gente. O livro de Marcos, no capítulo 16, versículos 1 a 7. O livro de Lucas, no capítulo 24, versículos 1 a 12. E o livro de João, capítulo 20, versículo de 1 a 10. O líder, ele sabe interpretar as situações. Ele sabe interpretar não apenas o que aquela pessoa ou aquela situação está trazendo, mas também identificar qual é a raiz da dificuldade ou do conflito ou da dor ou até da angústia daquela situação. O livro de Marcos deixa para a gente isso ilustrado no capítulo 16, versículos 5 a 12. E o livro de Lucas, no capítulo 24, versículo 13 a 31. O líder, ele identifica essa raiz de confusão ou de necessidade e percebe ali qual a oportunidade que ele tem para ajudar, qual a necessidade, onde que ele pode entrar naquela situação, através da interpretação. Mas através da interpretação não só do ponto de vista dele, empatia, do exercício do ponto de vista das demais pessoas. E ele ajuda, muitas vezes o líder sempre ajuda, auxilia, assim como o Senhor, explicando os fatos, demonstrando, interpretando ali a realidade e esclarecendo uma perspectiva ou até um coletivo, né? Um líder, ele invariavelmente deixa um legado. Livro de Mateus, para ilustração, capítulo 28, versículo 16 a 20. Livro de Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 18. E livro de Lucas, capítulo 24, versículos 44 a 49. Ele deixa um legado porque... Por que um líder deixa um legado? Ele não faz todas as coisas pensando no amanhã. Vão se lembrar, ou vão falar, ou vão ouvir. Ele lida com esse amanhã como se já fosse o hoje, porque esse valor que o líder possui, que a liderança possui, é medido pela qualidade daqueles que vêm depois, daqueles que são liderados pelo líder. Não é pelo valor dele, é pelo valor daqueles que estiveram sobre a influência, sobre a instrução, né, sobre a direção dele. Então, o valor do líder é sempre o próximo, é sempre o que está ali se dispondo e pedindo ajuda para ser liderado, ou instruído, ou apoiado, ou amparado. O líder também, ele sabe identificar prontidão. Ele sabe identificar quando aquela pessoa que estava no momento de ajuda, ou de amparo, ou de necessidade, ela já não está mais, ela galgou aquilo, ela superou aquilo e ela já está na posição de servir liderando. De uma forma linda e perfeita, né? Todas essas palavras que eu falei para você hoje, principalmente essa última que identifica a prontidão, que está no livro de Lucas, no capítulo 24, versículos 46 a 49, e o livro de João também, no capítulo 20, versículo 21, o líder, ele é sempre focado no outro e nunca em si mesmo. O líder, ele sempre, a perspectiva dele sempre, ela é macro e não individual. O líder, ele nunca está pensando no agora ou no hoje, ele sempre está pensando na situação no todo. Está buscando sempre o todo, está buscando sempre superação, está buscando sempre exercício. Liderar, nós percebemos pela palavra de Deus, para nós que cremos, que não é uma tarefa fácil, nem simples e nem
descansada. É uma tarefa exaustiva, é uma habilidade, uma posição, né? Uma oportunidade muitas vezes cansativa, mas que o valor dela está no outro, na prosperidade do outro, na superação do outro, no crescimento do outro, na salvação do outro. Então, liderar todos os nossos dias e liderar primeiramente a nós mesmos e, em consequência, sermos células líderes para todos os nossos ao redor é desenvolver os que estão ao nosso redor, ou criar oportunidades, ou até mesmo mostrar as oportunidades que os outros têm de ser melhor, de evoluir, de crescer, de romper barreiras e de ser plenamente feliz. A palavra de Deus em todos esses versículos aqui falados, que podem ser levados para consideração, para meditação, para reflexão, traz todas essas passagens para nos mostrar todos esses detalhes que o Senhor Jesus mostrou que um líder faz, que um líder age, que um líder executa e que um líder tem que se preocupar. Eu agradeço muito a tua companhia até aqui. Eu espero que essa palavra, esse estudo, que é um aprendizado para mim, tenha sido também de alguma forma uma bênção para você. Eu agradeço muito a sua companhia em todo esse vídeo, né? Em todos esses meses, em todas essas pesquisas. E eu espero de todo o meu coração que, se o Senhor assim permitir, nós estejamos juntos na próxima quinta-feira, vendo ainda mais um pouco sobre esse exemplo perfeito que é Jesus e de como liderar nos espelhando nesse exemplo perfeito que é Jesus. Eu agradeço aqui a sua companhia uma vez mais e Deus te abençoe.